Eu passo aqui a fala para o doutor Dante Cristino, ele que representa a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, e ele vai trazer agora uma fala sobre violência contra a pessoa idosa. Né? Nós lembrando que a aula de hoje ela foi uma temática, né, da nossa programação, da programação do CEDI, né, em alusão ao mês de combate da violência contra a pessoa idosa, e aí a gente trouxe esse tema hoje, o tema de hoje foi violência e violação dos direitos da pessoa idosa. Tivemos a primeira aula com o doutor Hugo, que falou um pouco da violação dos direitos da pessoa idosa, e agora o doutor Dante vai falar também para a gente sobre a violência contra a pessoa idosa. Eu queria, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu nunca dividi um momento com tanta gente no ambiente virtual. É uma honra estar representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria iniciar minha fala exaltando o trabalho de todas as instituições que compõem esse ambiente democrático dos conselhos. Tanto as instituições da iniciativa pública, do poder público, as secretarias, as autarquias, todos os servidores públicos que estão enfrentando mais um desafio agora com essa proposta de reforma administrativa, mas a esses servidores nós devemos também toda a honra, todo o respeito, que eles têm lutado bastante. E, principalmente, para exaltar ainda mais o ambiente democrático dos conselhos, onde se faz democracia na essência, onde se coloca em pé de igualdade o agente público frente a frente com o cidadão representante popular, eu também devo e estendo as minhas honras aos representantes das entidades da sociedade civil, aqui representados, aqui presentes, assistindo a esse momento, que é muito engrandecedor. Eu me sinto muito honrado de ter feito parte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, muito jovem, ainda muito verdinho, imaturo. Aprendi muito no Conselho Municipal de Fortaleza, onde o trabalho exercido ali era para refletir na vida de quase 300 mil idosos, que é a população de idosos do município de Fortaleza. E aquele nosso trabalho ali, eu tenho certeza que foi plantado uma semente que vai gerar muitos frutos ainda no futuro. Eu me sinto honrado de ter sido coordenador do primeiro curso de formação de conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza, quando o Conselho completava 10 anos de sua existência, aniversariava aos 10 anos. Então, isso para mim é muito gratificante, me sinto muito honrado de estar aqui conversando com vocês. Eu queria iniciar a nossa conversa tratando da violência contra a pessoa idosa de uma forma que a gente entenda que o processo de envelhecimento ele é uma dádiva. O processo de envelhecimento é a retribuição àquele que conseguiu estar vivo. É o tesouro do futuro daquele que conseguiu estar vivo, porque a minha avó já dizia, né? Só quem não envelhece é quem morre jovem. Infelizmente, nós tivemos muitas perdas nessa pandemia, e quem está conseguindo envelhecer com dignidade, com respeito adequado, está colhendo verdadeiro tesouro. Mas nós temos as nossas atribuições, nós temos a obrigação de garantir que esse processo de envelhecimento seja digno, que esse processo de envelhecimento seja adequado, para que a gente não faça do envelhecimento uma tormenta, para que a gente não enxergue o envelhecimento como algo que ninguém deseja alcançar. Na verdade, o que a gente precisa é recuperar o protagonismo do processo de envelhecimento como um dos pilares para se ter uma sociedade que exalta os seus anciãos, que exalta o velho, o idoso, e aí eu vou já trazer uma discussão acerca do velho, da palavra velho, do conceito de velho, e também uma sociedade que se projeta para o futuro, através, obviamente, do fortalecimento dessas instituições, que são muito importantes para a concepção das políticas públicas que vão trazer esse conforto, que vão trazer esse desenvolvimento com sustentabilidade para um envelhecimento ativo, saudável e, quando não possível, para um envelhecimento minimamente digno, dentro do respeito
constitucional a dignidade da pessoa humana. O doutor Hugo trouxe, na palestra dele, uma explanação acerca do arcabouço normativo que envolve os direitos da pessoa idosa no nosso país. E eu replico aqui novamente, que é a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, mas, além disso, nós temos, nas leis estaduais e nas leis municipais, muito respaldo para discutir, para implementar direitos da pessoa idosa. Um exemplo, nas leis estaduais, nós temos leis que disciplinam a questão do transporte, nós temos leis que disciplinam a questão da previdência, nós temos leis municipais também relacionadas à questão do transporte, a prioridade, e por aí vai. E aí, nós precisamos ter muita consciência do papel das leis e da Constituição, o Estatuto do Idoso como uma lei federal, e da nossa Constituição, para que nós possamos ter a consciência sobre os direitos. Por quê? Por que eu falo a consciência e eu vou falar muitas vezes durante essa aula? A conscientização, que é a pauta principal do nosso mês de conscientização e combate e da nossa luta, a conscientização é quando a gente entrega àquela pessoa o tesouro, o bem que ela almeja. Então, quando uma pessoa, ainda que ela tenha um direito, ela não tem consciência sobre aquele direito, é como se ela não tivesse aquele direito. E aí, obviamente que na democracia, no Estado democrático de direito, nós temos instituições como o Ministério Público, por exemplo, que é um dos principais nessa jornada, para albergar esses direitos, para proteger esses direitos, ainda que o ator principal, que é o idoso, não tenha consciência daquele direito. Mas nem sempre a instituição, como é o Ministério Público, ele tem a capilaridade suficiente para estar em todas as casas onde existe um idoso tendo seus direitos violados. Por isso que conscientizar a população idosa e a população em geral sobre os direitos do idoso é armar a população contra as violações, contra os abusos e contra a violência. Então, é muito importante que a gente tenha muito compromisso com a conscientização. E para que a gente conscientize as pessoas que devem ser conscientizadas pelo nosso trabalho, nós precisamos ter a nossa consciência primeiro. E adquirir essa consciência é adquirir o maior volume de conhecimento que a gente puder sobre o tema. Então, a gente precisa saber que a nossa primeira Constituição, que fez uma abordagem mais robusta sobre direitos da pessoa idosa, foi a Constituição de 1988. A Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, que muitas vezes é tão atacada na nossa atualidade, ela trouxe esses direitos da pessoa idosa de uma forma muito mais clara do que vinha se trazendo na história do nosso ordenamento jurídico. E o Estatuto do Idoso, lá de 2003, foi uma grande vitória. Ainda que ainda esteja muita coisa no papel, é importante para que a gente possa navegar em qualquer mar e enfrentar qualquer desafio, a gente tem uma bússola muito bem calibrada. E o Estatuto do Idoso é isso. É uma bússola calibrada para aqueles que pretendem defender os direitos da pessoa idosa, lutar pela dignidade da população idosa e por um futuro onde nós possamos envelhecer com dignidade. E, ao mesmo tempo, é uma segurança de que, quando aquela pessoa que teve o seu direito violado e que foi violentada tenha o respaldo nas instituições democráticas ou a partir da sua própria consciência sobre seus direitos, ela tenha um respaldo nas instituições, nos poderes, principalmente no poder judiciário, para ter o seu direito restituído. Então, é muito importante que a gente se aprofunde no estudo da Constituição Federal e do nosso Estatuto do Idoso, para que a gente saiba que a dignidade da pessoa humana é quem garante, de maneira principiológica, a dignidade do envelhecimento. Então, eu trago aqui a conscientização como instrumento de redução da violência contra a pessoa idosa. Por que eu faço essa analogia, o direito a ter direito, como eu bem falei? Porque o direito é aquele bem que, quando você tem consciência de que você tem ele, quando você conhece aquele direito, você tem mais armas para defender aquele direito. E essa conscientização como instrumento, nós sabemos que quando a gente leva muitas vezes uma informação para um idoso que não sabia que tinha o direito a uma gratuidade,
que não sabia que tinha direito a uma prioridade, que não sabia que tinha direito a um adicional na sua aposentadoria, que não sabia que tinha direito a recorrer a determinadas instituições, pois estava sofrendo violência. Muitas vezes, aquele idoso que sequer sabia que estava sofrendo violência, quando a gente leva informação para aquele idoso, a gente dá o primeiro passo na cessação daquela cultura, daquele histórico de violência. Idosos, já me deparei com situações dessa natureza, idosos que vinham sofrendo violência recorrente, diária, há 20 anos, e assistindo a uma palestra, assistindo a um evento, participando de uma interação institucional, descobriu que estava sofrendo violência e aquela violência começou a cessar a partir dali. Então, vejam a importância do nosso trabalho, vejam a importância de levarmos, de carregarmos essa bandeira e levantar essa bandeira o mais alto possível, a bandeira da conscientização sobre direitos. E esse processo de conscientização sobre direitos, ele é um processo que ele é muito bem executável. Por quê? Porque ele envolve a maior parte da sua capacidade de executar vem da intenção do indivíduo, da intenção do conselheiro, da intenção do cidadão. Ele depende pouco de orçamento, ele depende pouco da estrutura das instituições. Hoje, com as redes sociais, a gente pode disseminar isso de uma forma muito maravilhosa. Então, cabe muito também a nós, nesse processo de conscientização, nos aprofundarmos no estudo dos direitos da pessoa idosa, nas questões gerontológicas e disseminar o direito, disseminar as garantias que protegem a pessoa idosa no nosso país, para que a gente dê o primeiro passo para cessar essa cultura e esse histórico de violência que vem se perpetuando na nossa população idosa. E aí, para que a gente tenha essa nossa consciência e possa levar essa consciência sobre a violência contra a pessoa idosa, a gente precisa saber algumas questões, a gente precisa ter conhecimentos acerca de algumas questões elementares desse processo de violência, desse histórico de violência, de como ocorre a violência, onde ocorre, identificar a violência. E aí a gente, eu não quero aqui estar repetindo o que o doutor Hugo já trouxe, mas eu quero fazer uma abordagem dentro da mesma visão, eu quero fazer uma outra abordagem. Então, onde se inicia predominantemente no nosso país, ainda que nós tenhamos diagnósticos bastante precários, e aqui eu quero fazer uma crítica, mas uma crítica que chame a todos que estão aqui, principalmente aqueles que são envolvidos com a academia, com a universidade, ou com as instituições que têm mais estrutura para fazer levantamento de dados, desenvolver políticas públicas, porque eu sei que nem sempre, eu que vivi dentro dos conselhos, eu sei que nem sempre dentro dos conselhos nós contamos com essa estrutura, ainda que faça parte das nossas atribuições, e eu quero me permitir falar nossas, por quê? Porque eu me sinto, uma vez conselheiro, sempre conselheiro dos direitos da pessoa idosa, ainda que a estrutura dos conselhos não nos permita, mas nós precisamos encontrar outras formas de desenvolver políticas públicas, desenvolver projetos a partir do levantamento de dados, que é o primeiro passo para se desenvolver política pública e para se desenvolver ciência. Nesse momento em que a gente vê muito negacionismo acerca da ciência, desenvolver política pública parte principalmente, primordialmente, não é principalmente, é primordialmente da ciência, de levantamento de dados, estatísticas, do estudo lá na academia, na universidade, nas instituições que promovem esses estudos, esses levantamentos, a partir da análise dos dados do censo, do IBGE. Então, a gente precisa fortalecer esses caminhos de levantamento de dados para que a gente construa políticas públicas sólidas, baseadas na ciência, baseadas em dados, baseadas em estatística. E bons dados, boas estatísticas. Então, o que eu consigo trazer hoje, dentro da precariedade dos dados sobre a pessoa idosa no Brasil e dentro da precariedade maior ainda do diagnóstico? O que é o diagnóstico sobre a violência contra a pessoa idosa no Brasil? O diagnóstico contra a violência na pessoa idosa no Brasil é praticamente inexistente. Nós temos dados soltos, onde não há uma integração efetiva dos dados dos estados, há um dado muito valioso, mas que é pouco complexo, vindo do Ministério dos Direitos Humanos, que hoje é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
E a gente consegue ali tirar algumas informações que não são capazes de nos dar um diagnóstico sobre a violência. O diagnóstico é onde ocorre, por que ocorre, como reduzir, o que fazer para acabar com essa violência, o que fazer para reduzir aquela. Então, assim, é muito difícil, como está sendo dito aqui eu acho que pelo Afonso de Maracanaú, muito difícil a gente desenvolver esse diagnóstico com dados tão precários. Então, a gente precisa, primeiramente, começar a fazer uma análise dos dados que a gente tem em mãos. Eu trouxe esse slide aqui que eu trouxe, ele é muito simples, para a gente fazer, porque é pouco tempo, para a gente fazer uma conversa mais interativa, mas ele diz muita coisa. A gente precisa entender, de forma basilar, que onde é que nasce a violência? Pelo conceito de violência. O doutor Hugo trouxe perfeitamente o conceito de violência vindo da OMS e de mais instituições que têm uma visão acerca da violência, uma visão universal. Mas a gente precisa entender que a violência, principalmente a violência contra a pessoa idosa, ela vem do preconceito. E o doutor Hugo muito bem falou. O idadismo, etarismo, ageísmo, herdando aí a palavra age do inglês, que significa idade, ele é o pai de todas as violências contra a pessoa idosa. É quando a pessoa que comete a violência contra a pessoa idosa, ela perde a capacidade de entender o lugar em que está ocupando aquela pessoa idosa. Seja porque ela não é idosa, predominantemente, o jovem, ele não consegue se colocar no lugar do idoso porque ele não foi educado para isso, ele não entende o processo de envelhecimento porque ele nunca pensou nisso, a nossa sociedade só influencia o aqui e o agora, e ele, totalmente desprovido de empatia, de compreensão, de respeito, ele pratica a violência. E aí, a gente tem que chamar, para a gente entender o lugar em que a diversidade, o mundo diverso em que a gente vive, e dentro dessa diversidade as pessoas envelhecem, o preto envelhece, o pobre envelhece com mais dificuldade, mas envelhece, o homossexual envelhece, a pessoa trans envelhece, então, o índio envelhece. Então, dentro dessa diversidade de processos de envelhecimento, a gente tem que ter a capacidade, nós que realizamos essa defesa diuturnamente, a gente precisa ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Espera aí um pouquinho. Como é que essa pessoa está envelhecendo? O que é que essa pessoa, quais são os desafios que essa pessoa está enfrentando nesse processo de envelhecimento? O que é que o processo de envelhecimento dela acarreta que não acarreta a fulano? O que é que o meio em que ela está inserida influencia no processo de envelhecimento dela? O que é que a renda dela está influenciando no processo de envelhecimento dela? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração pela sociedade como um todo, por um exercício de empatia para prevenir a violência, mas também por nós que idealizamos políticas públicas. Então, eu, mais uma vez, vou reiterar aqui o que eu já venho dizendo desde o Boa Tarde. Envelhecer é um privilégio. E nós precisamos preservar essa visão de que envelhecer é um privilégio. Para isso, nós precisamos colocar na cabeça de todos, nem que seja num trabalho de formiguinha, todo dia, uma pessoa por vez, que é preciso se colocar no lugar da pessoa idosa, para entender como é o processo de envelhecimento. Por quê? Porque é lá que a gente quer chegar, quem ainda não chegou. E eu falo aqui como uma parcela jovem da população. E aí eu trouxe uma fotinha interessante, que é uma criança se colocando no lugar da pessoa idosa. Tem um pouquinho de estereótipo aí, por conta do andador. A gente sabe que nem todo idoso se encontra na situação de deficiência, de portador de deficiência física. Mas aí, essa imagem, nesse momento, vem a calhar para quebrar um pouquinho do fluxo do que eu estou falando e chamar um pouco da atenção de vocês. Quando eu falo em chamar na sociedade, principalmente os jovens, a ter empatia, a gente precisa também ter empatia com os jovens. A gente precisa entender como eles nos enxergam, para que a gente consiga colocar na cabeça deles a verdadeira visão de como é envelhecer. Eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive que me despertou para essa questão, que envolve a gente também se colocar no lugar do jovem,
que é o maior vetor de violência. O jovem que eu digo é o não idoso. Boa tarde do crato, cratinho de açúcar. Então, a gente precisa também olhar pela visão do jovem para entender como ele enxerga a pessoa idosa. Eu fui dar uma palestra uma vez numa escola pública para um público de 10 a 14 anos. São o futuro do nosso país, inegavelmente. E aí eu resolvi inovar naquela palestra, porque as crianças estavam muito agitadas, os adolescentes muito agitados, e eu não tinha muito instrumento ali na hora para atrair a atenção deles. Então eu fiz um concurso de teatro, um concurso de encenação. Prometi lá uma caixa de chocolate, que depois apareceu, lá a professora providenciou, e eu pedi que 2 meninos e 2 meninas interpretassem ali, fizessem a desenvoltura de como é um idoso, para eles imitarem uma pessoa idosa. E os meninos, o primeiro, muito engraçado, imitou um idoso andando de bengala. E o outro viu que a plateia estava rindo bastante da imitação do colega, resolveu imitar um idoso se rastejando no chão. Vejam a visão que as nossas crianças de 10 a 14 anos, da periferia, que são a maioria da população brasileira, pessoas pobres, de escola pública, vejam a visão que essas crianças têm do envelhecimento, da pessoa idosa. O primeiro interpretou o idoso andando de bengala, e o segundo interpretou o idoso se arrastando no chão. E aí eu pedi para as meninas interpretarem as idosas. E aí eu disse assim, façam como se fossem duas amigas. E aí elas fizeram o estereótipo da idosa fofoqueira e da idosa falando com a boca mole, como se não tivesse dentes. E aí hoje a gente chama muito nas redes sociais de plot twist, que é dê a reviravolta neles. Eu perguntei para eles, como é que vocês querem ser, já que vocês imitaram pessoas velhas, pessoas idosas, como é que vocês querem ser quando vocês forem idosos, depois dos 60, 70 anos? E aí, os mesmos 4 crianças ali, as meninas disseram, eu quero andar com as minhas amigas no shopping, eu quero andar de salto alto, eu quero ir para as festas, eu quero andar toda maquiada. E os meninos disseram, eu quero ser garotão, eu quero ir para a praia, eu quero paquerar, eu quero etc, etc. Ou seja, na hora de imitar o idoso, eles enxergavam a pessoa idosa como alguém inválido, alguém deficiente. Mas no momento em que eu pedi para que eles projetassem o envelhecimento deles, eles projetaram de uma forma muito diferente. Então, acaba que despertando a consciência de que eles enxergam a realidade como algo deplorável, mas eles querem, no ideal deles, alterar, mudar essa realidade, para que o envelhecimento deles seja mais digno, mais funcional, mais ativo do que o envelhecimento que eles enxergam, que eles imaginam que ocorre hoje. Então, a gente conseguiu entrar por um instante ali na cabeça desses jovens. Para quê? Para que a gente pudesse despertar essa empatia. Via que algumas pessoas elogiando essa dinâmica, e eu convido a quem é da área da educação nos municípios de aplicar essa dinâmica nas crianças, com as crianças, dentro de interações, de encanas, isso é muito importante, para que a gente entenda como é que essas crianças estão enxergando o processo de envelhecimento. E aí é nesse momento que a gente planta a semente nessas crianças para resgatar o protagonismo da pessoa idosa, para recuperar os valores de sabedoria, de sensatez, de honestidade, para reavivar os princípios das sociedades originárias. Quem fundou o nosso país não foram os europeus quando chegaram aqui, não. Quem fundou o nosso país foram os nossos índios, que eu não gosto nem de chamar índio, porque é um nome que foi colocado pelos europeus, são os nossos povos originários, tabajaras, tapebas e yanomamis. Então, nos nossos povos originários, o líder era o ancião,
ele era a referência, o pajé, o cacique também, geralmente, um guerreiro mais velho. E eu conheço muito pouco sobre a cultura indígena, é muito raso o meu conhecimento, mas eu sei, através, inclusive, de conversas com pessoas originárias dos povos, pessoas provenientes dos povos indígenas, das sociedades indígenas, das etnias, que o pajé, a pessoa mais velha daquela tribo, sempre tem tido a reverência adequada pela preservação daquelas culturas. Então, a gente precisa replantar essa semente na cabeça dos nossos jovens que estão sendo corrompidos por essa sociedade do aqui e do agora, das redes sociais, onde o que interessa é ter e não ser, onde o que interessa é mostrar e não dividir os momentos, dividir o sentimento, dividir o amor, dividir a solidariedade. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade de entrar nas cabeças dessas crianças, desses jovens, de uma maneira muito lúdica, muito sadia, despertando a empatia e plantando essa semente. Assim, a gente também vai começar a dar o primeiro passo para combater, para frear a violência contra a pessoa idosa. E aí, quando a gente faz essa valoração do envelhecimento, da pessoa idosa, dos direitos da pessoa idosa, que a gente faz essa difusão entre os jovens, entre os idosos, a gente não pode também fechar os olhos para o que está posto. E o que é que está posto? É o cenário de violência, de caos institucional, ainda que a gente ainda tenha muita força nas nossas instituições, mas nós vivemos um momento muito crítico na nossa sociedade. A sociedade brasileira é muito violenta. Eu tive o privilégio de conhecer outros países e cada vez que eu conheço um novo país, eu vejo o quanto a nossa sociedade brasileira é violenta. Aqui tudo se resolve na violência. Uma dívida, uma questão de trânsito, uma colisão de trânsito, você buzina para uma pessoa, a pessoa xinga você, desce do carro, uma discussão entre vizinhos, pequenas bobagens somam-se a números que vão para os relatórios de violência urbana. Então, nós somos um país de uma cultura muito violenta, e a gente está vendo isso muito nas redes sociais. Quem acompanha nas redes sociais, a cultura do cancelamento, os xingamentos, pessoas por trás de telas, por trás de falsos nomes, falsos perfis, achando que tem carta branca para xingar, para humilhar, para degradar as pessoas. Então, a gente precisa dar um basta nessa cultura da violência. Mas a gente não pode fechar os olhos para a violência que está posta. E para a gente conseguir combater essa violência, para a gente conseguir diagnosticar essa violência, para a gente se familiarizar de uma maneira institucional e de uma maneira estudiosa com essa violência, para que a gente venha a combater ela, para que a gente venha a implodi-la, a gente precisa conhecer e saber identificar esses casos de violência contra a pessoa idosa. O doutor Hugo já trouxe aqui as questões das violações, ele trouxe a violência contra a pessoa idosa como uma espécie de violação de direitos. E aí eu trago aqui, especificamente, quais são os tipos de violência que hoje estão retratados nos relatórios de direitos humanos, pelo menos do Ministério dos Direitos Humanos, a que são cometidos os idosos hoje no nosso país. Eu trago aqui um relatório, um quadro do relatório do Disque 100 do ano de 2019, em que diz que a negligência e a violência psicológica são os casos de violência mais notificados no país, com 41% e 24% dos casos notificados. Depois vem o abuso financeiro. Existem alguns estudos que indicam que a violência financeira ela é muito subnotificada. Então, o dado sobre a violência pode aumentar. Mas a questão da negligência e da violência psicológica ainda é mais subnotificado, porque a prova relacionada à notificação ou a própria prova para comprovar a existência dessa violência é muito precária. Então, a negligência ela é algo que se estende no tempo dentro, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre onde ocorre essa violência especificamente. E a violência psicológica é algo também cultural, algo que vem desde a cultura da violência contra a mulher, e os dados
nesse diagnóstico precário que a gente tem, os dados evidenciam muito isso. Desde a cultura da violência doméstica, da violência contra a mulher, isso vai se replicando, isso vai se repetindo, e quando essa mulher que já vem sofrendo uma violência ao longo do tempo, ela passa dos 60 anos, isso passa também a configurar uma violência contra a pessoa idosa. E aí nós temos aí a violência física, a violência institucional, a violência sexual e os outros tipos de violência. Então vamos identificar, vamos conhecer cada tipo de violência agora. A casa da vítima é o local onde mais se notifica violência. Então vejam como o nosso idoso no Brasil está desprotegido. A gente costuma dizer, quando a gente está murmurando, reclamando da vida, Maria, nem em casa a gente tem paz. Vejam aí como isso se aplica na vida das pessoas idosas no Brasil. E por que que isso ocorre na casa da vítima ou na casa do suspeito? Predominantemente, e aí a gente tem as outras modalidades distribuídas nos 15%, mas o que se deve destacar aqui é a casa da vítima e a casa do suspeito. Abaixo a gente vai entender por quê. A gente vai entender porque quem é o ator que promove essa violência, que pratica essa violência. Em 65% dos casos, são descendentes. O que são os descendentes para o direito? São os filhos e as filhas. Então, vejam a importância desse dado para a gente entender o que eu já vinha falando. Filho e filha pressupõem pessoa não idosa, pressupõe. Às vezes, esse filho ou essa filha já é idoso também, quando o idoso que está sofrendo a violência é um idoso longevo. Mas vejam que pressuposto complicado e que vem muito a calhar, a se encaixar na minha argumentação acerca de a gente colocar na cabeça dos jovens, e que é uma política de juventude também, a prevenção da violência contra a pessoa idosa deve ser vista também como uma política de juventude. Por quê? Porque quem pratica essa violência é o jovem que não tem empatia, que não enxerga o idoso como um ser de direitos como ele, não enxerga o valor do idoso como ele enxerga o valor nele. Para ele, o idoso é alguém incapaz, que não serve para nada, muitas vezes só para lhe sustentar, e aquele idoso não é digno de ter respeito para esse jovem. Aquele idoso não é digno de ter cuidado para aquele jovem. Por que eu falo em respeito e em cuidado? Porque a falta do cuidado é o que resulta na negligência. A gente precisa entender que esse filho e essa filha, em regra, não é uma pessoa idosa, é um jovem. Então, a gente precisa encarar como uma política também de juventude a prevenção da violência contra a pessoa idosa. A gente precisa trazer esse jovem para que ele entenda, ele tenha empatia e passe a dar o valor que aquele idoso merece. Por quê? Porque quando o jovem falta com o cuidado, ele entende que aquele idoso não merece cuidado, ele está praticando a modalidade de violência, que é a negligência. Quando aquele jovem falta com respeito, ele está praticando a modalidade de violência, que é a violência psicológica. Não à toa, são os 2 casos de violência mais notificados no Brasil. E aí, quando a gente, lá no começo da nossa conversa, falou como a renda influencia no processo de envelhecimento, a gente passa a entender que o abuso financeiro, que a violência financeira é o 3º caso de violência mais notificado, e ainda com uma subnotificação. Por quê? Porque não só o jovem, não só o familiar pratica essa violência financeira contra o idoso, mas também as instituições, os bancos, o INSS. Muitas instituições praticam violência financeira contra a pessoa idosa. Golpistas praticam violência financeira contra a pessoa idosa. E aí isso também, muitas vezes, se confunde com a violência institucional, que a gente, às vezes, acha que a violência institucional ela parte somente da negativa de direitos na justiça, da negativa de direitos no INSS, da negativa de atendimento na rede de saúde, etc, etc. Mas não. A violência institucional nas ILPIs, e etc, etc. Não. A gente está falando aqui da violência institucional como algo estrutural. O idoso ele é mal atendido em boa parte, em grande parte da rede
de serviço público. Quando a gente se depara com o desrespeito das empresas de transporte público com a pessoa idosa, a gente também, como é um serviço delegado, eu, particularmente, isso é um debate que vem sendo levantado, enxergo como uma violência institucional, pois o transporte público é um serviço público delegado pelo município às empresas privadas, em que há um comprometimento institucional para oferecer um serviço público de qualidade. E aí, quando aquela instituição, aquela empresa que é representante do serviço público, ela passa a negar um serviço, negar um direito àquele idoso, está praticando, sim, uma violência institucional. Então, Dalila, pode passar, por gentileza? Mantendo aqui, netos, genros e noras, sobrinhos, vejam que o perfil da pessoa que pratica essa violência, que é suspeita de praticar essa violência, é sempre um perfil aproximado à pessoa idosa. Então, eu costumo dizer, de uma forma bastante clara, que o idoso sofre violência de familiares, geralmente não idosos, ou a quem ele deposita bastante confiança. Geralmente é um genro, uma nora, um neto, um sobrinho, são pessoas próximas a ele. E essas pessoas, por essa falta de respeito, falta de empatia, acabam se aproveitando dessa relação de confiança para praticar violência e muitas vezes tirar proveito disso, como é na questão do abuso financeiro. E aí, sobre a questão da cultura da violência, a gente sabe que uma grande chaga brasileira, uma grande ferida que o nosso país está penando para melhorar, para ver se sara essa ferida em talvez 20 ou 30 anos, é a questão da violência doméstica, a violência de gênero. E aí a gente vê que 66% das vítimas de violência contra a pessoa idosa são mulheres, do sexo feminino. Por que que isso é muito alarmante? Porque dentro do transcorrer do tempo, quando a gente não consegue frear a violência doméstica, quando a gente não consegue frear a violência de gênero, ela se transmuda no decorrer do tempo. Se eu não conseguir frear aquela violência num espaço de tempo adequado, quando aquela pessoa envelhece, aquela violência se transmuda, ela se multiplica e passa também a ser uma violência contra a pessoa idosa. Então vejam a urgência de a gente desenvolver políticas públicas sérias, intersetoriais, interinstitucionais, intergeracionais, para que a gente tenha um diagnóstico, para que a gente tenha uma rede, para que a gente tenha uma visão macro desse problema e consiga tratar ele desde a sua raiz até a mais alta folha dessa árvore chamada violência. E aí a gente vai tratar dos casos de violência especificamente. Como esse material vai ser disponibilizado para todos, eu queria até pelo adiantar da hora, eu queria me preservar no direito de não ler cada caso. Vocês vão ter à disposição de vocês esse material, mas aí a gente vai especificando cada caso de violência, cada espécie, cada classificação, né? E aí a violência psicológica, violência financeira e patrimonial, o abandono, muita gente tem dúvida, confunde muitas vezes o abandono e a negligência. Então é importante a gente ter essa diferenciação. O abandono é uma violência que manifesta pela ausência ou a deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem assistência à pessoa idosa que necessite de proteção e amparo. Entendam, o abandono, ele não pressupõe ele pode ocorrer, inclusive, pelo poder governamental, o abandono, e também por quem coabita com a pessoa idosa. Tem muita gente, certa feita, eu alertei uma família rica daqui de Fortaleza. Eu alertei uma família rica que ela estava praticando abandono. E eles disseram, não, mas ela mora com a gente. Como é que é abandono? Uma idosa com Alzheimer, um processo demencial avançadíssimo, e eles deixavam a idosa dentro de um quarto completamente abandonada. Não era negligência, era caso claro que configurava abandono, ainda que houvesse a coabitação, ou seja, ainda que a família morasse com aquela idosa, que aquela idosa morasse com a família, aquela idosa estava completamente abandonada, ela ficava isolada 24 horas por dia dentro de um quarto, sem a atenção necessária. Eu enxergo isso como abandono. Isso está configurado claramente como abandono, não só como negligência. Então,
É muito importante a gente conhecer cada classificação de violência, cada espécie de violência, para que a gente possa, entendendo qual a violência que aquele idoso está sofrendo, ou muitas vezes que eu estou sofrendo enquanto idoso, para que eu possa me proteger, denunciar o agressor, denunciar o malfeitor, ou, com o amparo das instituições de assistência, conseguir ajuda para restabelecer os vínculos a fim de cessar aquele histórico de violência. Sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho, que é muito importante. Existem casos de violência, quando a gente fala em violência, principalmente para as pessoas mais jovens ou para as pessoas leigas, quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, a palavra violência pressupõe a violência física, pressupõe o bater, o agredir, o maltratar, e não é. A gente sabe que a violência física ela é pouco notificada no Brasil. Ela é subnotificada, mas não é o caso mais notificado de violência no Brasil, nem de longe. Então, por conta disso, por conta dessa rotulação acerca da violência, a gente acaba também achando que a gente acaba criando novos estereótipos, que é o que vem a atrapalhar a apuração e a identificação da violência sexual. Por quê? A nossa sociedade ela tem o estereótipo de que o idoso ele não tem vida sexual. E eu não quero entrar muito nesse mérito. Muitas vezes ocorre vários tipos de violência contra a mesma pessoa. Concordo, doutora Noemi. Eu não quero entrar muito nesse mérito sobre a sexualidade na terceira idade, porque eu acho que isso é algo para um profissional mais específico, mais especialista nessa área. Eu sou da área do direito. Então, mas existe um estereótipo, existe um rótulo no Brasil, nessa cultura muito puritana, de que não existe sexualidade na terceira idade, não existe sexualidade na vida da pessoa idosa. E isso tanto é ruim para as relações da pessoa idosa, essa imposição social, quanto é ruim para a gente identificar casos de violência contra a pessoa idosa, violência sexual, que são pouquíssimo notificados, extremamente subnotificados, mas que existem. Pelo ato de violência sexual, propriamente dito, do desejo carnal, de pessoas que têm desejos carnais aos vários formatos de pessoas, mas também pelo cuidado que muitas vezes não é prestado adequadamente. Nós já recebemos casos no conselho, eu já recebi casos de violência sexual contra a pessoa idosa, quando o cuidador, a cuidadora, ao manipular ali uma pessoa idosa, restrita ao leito, grau de dependência elevado, acamada, usava fraldas, quando ela foi manipular, fazer a higiene daquela idosa, uma idosa virgem, ela rompeu o ímen daquela idosa. Então, também praticou ali... Pode se configurar uma violência sexual? Pode sim. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que existe a sexualidade na terceira idade, na vida madura, longeva, mas também a gente precisa entender que o idoso é vítima de violência sexual. Quando a gente exclui a vida sexual do idoso, a gente também não entende que alguém pode ter interesse sexual naquele idoso, o que é uma grande falácia. E aí, essa falácia cai quando a gente vê notícias como essa. Uma notícia como essa, ela nos amedronta, a gente fica espantadíssimo quando a gente vê uma notícia como essa. Homem é preso por estuprar sogra de 101 anos na zona da Mata de Pernambuco. A filha da vítima, companheira do autor do crime, há mais de 20 anos, instalou câmera no quarto e flagrou violência sexual. Segundo policiais, ele confessou o crime. Então, vejam só, como a gente precisa também estar alerta quanto aos indícios da violência sexual. Então, o idoso está sujeito a todos esses tipos de violência. Se eu puxar no Google agora, qualquer um tiver interesse de puxar no Google, vocês vão ver dezenas de notícias de violência sexual. Uma notícia mais chocante que a outra. Então, a gente precisa estar atento também a isso. A gente não pode menosprezar isso, porque nos casos de violência física e violência sexual, a gente tem que investigar o grande histórico de violência que essa pessoa idosa vem sofrendo.
porque são desdobramentos de outras violências psicológicas, abuso financeiro, etc, etc. É um caso de desamparo daquela pessoa idosa, quando chega a violência física e violência sexual. A violência física, geralmente, é quando o idoso já passou por todos os casos de violência, quando o idoso está sofrendo violência há anos, e aí vem as vias de fato, como a gente chama, na verdade. A gente precisa entender também os casos de violência em que o idoso pratica violência contra si, a autonegligência, violência medicamentosa que o idoso pode praticar contra si, mas também pode ser praticado contra idosos, por terceiros. E eu quero destacar aqui a importância do idoso ser acompanhado por um geriatra. A violência medicamentosa, muitas vezes, é um ato de negligência em que aquela pessoa que deve o cuidado à pessoa idosa, que tem a responsabilidade de cuidar daquela pessoa idosa, ela simplesmente joga para o ar, não se interessa mais, dar remédio, ministrar medicação a idosos não é fácil, principalmente quando aquele idoso tem muitas comorbidades, e aquele idoso toma uma série de medicamentos por dia. Muitas vezes você precisa saber a hora, depois de qual refeição, e etc, etc. Não é fácil. E aí muitos familiares, ou por ignorância, ou porque não estão nem aí mesmo, ou cuidadores, eles negligenciam completamente isso. E aí ocorre a violência medicamentosa. A importância do idoso ser acompanhado por um geriatra e de nós termos na rede pública geriatras, e o do idoso que tem condições ser sempre acompanhado por um geriatra é importante, porque muitas vezes o geriatra identifica medicamentos que o idoso não precisa estar tomando. Tem idoso hoje em dia tomando 10, 12 medicações por dia, quando na verdade não precisava tomar nem 5. Então é muito importante. Aconteceu, vou falar para vocês, aconteceu com meu pai. Meu pai vinha de uma série de médicos, desde que completou 60, nunca tinha ido ao geriatra, e eu sempre dizia, pai, vai ao geriatra, vai ao geriatra. Com 69 anos ele aceitou ir ao geriatra, e a geriatra, dos 7 medicamentos que ele tomava, retirou 2, dizendo que ele não precisava tomar aquelas medicações que estavam fazendo muito mais mal do que bem. Então, vejam a importância disso. E aí a gente também precisa encarar as novas modalidades de violência. E eu trago aqui a violência cibernética, que está acometendo os nossos idosos de uma forma pandêmica. Os golpes digitais, todos os dias, pelo WhatsApp, pelo e-mail, idosos caindo em golpes, idosos que já ganham muito pouco, estão tendo as suas aposentadorias defasadas por golpes, por fraudes em empréstimos consignados, por fraudes bancárias relacionadas ao acesso indevido de suas contas, através de e-mails digitais, através de golpes, onde o idoso, sem querer, fornece sua senha, fornece seus dados bancários. Então, a gente precisa estar muito alerta a isso, sempre conscientizando a população, sempre produzindo material para conscientizar os nossos idosos e as pessoas que estão ao lado dos nossos idosos ali no cuidado diário ou na convivência, para também entenderem e transmitirem com muita paciência as informações para prevenir que esses nossos idosos caiam nesses golpes digitais. As fake news. Eu enxergo a fake news, as notícias falsas, como também uma violência cibernética. Por quê? Eu explico. Existe um estudo de uma instituição britânica que diz que os idosos são os maiores disseminadores de notícias falsas no meio digital no mundo inteiro. Os idosos, eles são os maiores disseminadores de notícias falsas no mundo inteiro. Os idosos não são vilões. Eles simplesmente são pessoas que contam com a confiança. Eles confiam nas outras pessoas, porque geralmente quem é idoso hoje, em 2021, teve o seu caráter baseado numa sociedade em que havia ainda o respeito à palavra, à honra, ao aperto de mão. Então, esses idosos de hoje, eles confiam muito. Eles entendem que quando alguém que eles conhecem passa uma informação para eles, essa informação necessariamente é verdadeira. Eles não se preocupam em conferir fonte, de onde veio aquela informação, se tem alguma base mentirosa naquela informação, e aí eles disseminam, eles repassam aquela informação 5, 10, 20, 30 vezes. Qual é a nossa missão? Impedir que a disseminação de notícias falsas pela pessoa idosa resulte em violência contra ela, porque no ambiente digital existe muita violência.
Então, no momento em que aquele idoso, principalmente nos embates políticos, nos embates ideológicos, está disseminando notícia falsa com boa fé, sem qualquer má fé, vem sempre alguém, um jovem ou outra pessoa que discorda e age com muita violência contra aquela pessoa idosa. A gente vê nos casos aí no WhatsApp de famílias se deteriorando, não se tem mais um almoço em família, não se tem mais um grupo de WhatsApp, não há mais uma troca, uma conversa entre jovem e idoso, em que não haja algum tipo de rusga, de violência, de xingamento ou de cisão daquela relação saudável. Então, as fake news são também um caso em que resulta em violência cibernética. E aí a gente vai para a nossa conclusão, já que a gente compreendeu a importância da conscientização, a gente compreendeu o que são esses direitos, como eles são violados, como o doutor Hugo falou, e como ocorre a violência contra a pessoa idosa, como a gente pode plantar uma semente para começar a frear essa violência, mas a gente precisa, dentro dessa visão macro, entender o nosso papel enquanto conselheiros e entender o papel institucional do conselho. A partir de todas essas informações que eu trouxe aqui e dessas reflexões, muitas vezes morais, basilares, elementares, a gente precisa entender como é que o pragmatismo vai colocar isso de uma forma em que nosso trabalho conjunto nos conselhos possa sair do papel, sair do campo das ideias e ser efetivado no campo da realidade. Para isso, o primeiro passo que um conselheiro deve dar é mergulhar no direito da pessoa idosa. Mergulhar na missão de defender o direito da pessoa idosa. Compreender e enxergar a sua vocação, e aí a gente tem uma sociedade que fala muito de vocação, como se vocação fosse algo que você nascesse com aquilo. Não, não é. No momento em que você se apaixona por uma temática, por uma abordagem, e você passa a se interessar por aquilo, e a acumular conteúdo sobre aquilo, e a gerar engajamento, e a estabelecer vínculos, laços institucionais, de amizade, etc., etc., sobre aquela temática, você passa a despertar a sua vocação. Então, eu não acredito em vocação como algo que você nasce com aquilo, mas que você desperta, que você aprimora, através daquilo que lhe interessa. Então, eu vou fazer um corte, eu vou fazer uma nota de corte. Muitas vezes eu tive alguns embates duríssimos presidindo as sessões no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, quando eu via nas sessões ordinárias uma pouca adesão de conselheiros. Muitas vezes aqueles mesmos conselheiros que já vêm nessa luta há 20 anos. E muitas vezes algumas pessoas que estavam ali indicadas, geralmente pelo poder público, não tinham tanta afeição a essa temática. E aí, eu estou sendo aqui muito aberto, muito claro, muito sincero, isso me irritava muito. Então, eu vou fazer aqui uma nota de corte. Se você não gosta da temática da pessoa idosa, você não está no lugar certo. O conselho do idoso não é o seu lugar. Você precisa ser completamente apaixonado pelo direito do idoso, pela defesa dos direitos daqueles que são hipossuficientes, daquelas pessoas que são exploradas tanto pelas instituições públicas quanto as privadas, daquelas pessoas que precisam de uma atenção dobrada na defesa dos seus direitos e daquelas pessoas que precisam também de maneira dobrada serem empoderadas para ter uma vida digna e um envelhecimento ativo e saudável na medida do possível. As atribuições institucionais do Conselho, desde a lei de criação de cada conselho até o seu regimento interno, que aí é a obrigação de cada conselheiro conhecer, promover. E aí eu falo aqui com relação à violência contra a pessoa idosa, porque se a gente for falar aqui das atribuições do conselho como um todo, a gente vai precisar aqui de mais algumas 5 ou 6 aulas. Mas é promover, defender e difundir os direitos da pessoa idosa. Então, nobres conselheiros, promovam na esfera do seu município, com o recurso que vocês tiverem. Não esperem para amanhã, não esperem um recurso chegar. Lutem todo dia por recurso. Nós vamos falar disso já já também. Mas hoje, com o recurso que vocês têm, com a estrutura que vocês têm, promovam campanhas, eventos, palestras, entrevistas, seminários. Eu, Dante Jorge, Cristina de Menezes, me coloco à disposição para ajudar qualquer município no dia 14.
no dia 14, perdão, no dia 16 eu vou estar falando com a população de Pacuti. Então, eu me coloco à disposição para participar de campanhas, de eventos, de palestras, de entrevistas, de seminários, para a gente difundir, para a gente disseminar os direitos da pessoa idosa. Começar hoje, agora, dar o primeiro passo, porque a gente precisa frear esse histórico de violência contra a pessoa idosa. A gente precisa fiscalizar a aplicação da política pública municipal e a execução orçamentária. Primeiro passo, todos os conselheiros devem se aprofundar nessa pesquisa. Primeiro passo é saber se existe orçamento para a pessoa idosa no município de vocês. Chegar na Câmara, chegar no presidente da Câmara, chegar no prefeito, chegar no secretário de saúde, chegar no secretário. Qual é o orçamento para o idoso aqui na sua pasta? Qual é a discussão sobre orçamento que envolve a pessoa idosa aqui nessa casa legislativa? O Conselho Municipal precisa estar por dentro disso e exigir transparência dos órgãos. No Conselho, nós temos a paridade entre os representantes públicos e os representantes da sociedade civil organizada. Então, olho no olho, ali nas reuniões ordinárias, exigir do representante das secretarias, do representante do gabinete do prefeito, do representante das autarquias, exigir o que é que está sendo feito em prol da pessoa idosa na sua pasta, na sua instituição. Cobrar transparência e participar através de uma articulação séria, através de uma articulação projetada, ter projeto, ter uma espinha dorsal do que é que precisa ser feito através das discussões nas comissões temáticas dentro do Conselho. O Conselho deve dividir as suas tarefas, os seus trabalhos nas comissões temáticas e dentro dessas comissões trazer uma espinha dorsal para que exista uma política dentro do Conselho passando de mandato a mandato a mesma ideia de que precisa ter uma articulação organizada, com projeto, começo, meio e fim de articulação com o Legislativo na elaboração do orçamento. Porque o Conselho, gente, nós somos os representantes da pessoa idosa junto ao poder público. Nós é que temos voz ativa, é o espaço de poder onde a gente vai chegar para o prefeito e para o presidente da Câmara de Vereadores e dizer: no orçamento tem que constar isso aqui para o idoso, para a política do idoso, para a saúde do idoso, para o lazer do idoso. Nós temos que construir a muitas mãos, muitas mentes, para também a gente não chegar com ideia mirabolante e o prefeito ou o vereador rir da nossa cara, dizendo: minha senhora, meu senhor, nosso município não tem dinheiro nem para botar encanamento na casa de quem não tem onde fazer suas necessidades. A senhora quer dinheiro aqui para construir um centro de referência de última geração? Pelo amor de Deus, vamos com calma. Então, tem que ser passos curtos, mas passos sempre em direção ao progresso, com articulação, com transparência, com organização. Isso a gente pode, também através do intercâmbio entre os conselhos. Isso é muito importante o que eu vou falar agora. Gente, você que é do conselho de Coreaú, e aí você sabe de uma experiência exitosa no Conselho de Sobral, fica só 50 quilômetros de distância. Tenta descobrir o telefone, entra em contato com a secretaria do Conselho, tenta realizar esse intercâmbio, perguntar: olha, como foi que vocês conseguiram isso? Como foi que vocês fizeram? Esse intercâmbio é muito importante entre os conselhos, para que uma experiência que deu certo em um município, em um conselho de um município X, possa ser replicada no município Y. Então, isso é muito importante, essa articulação. E aqui, em alguns momentos, esse terceiro ponto, em alguns momentos vai demandar estrutura e orçamento. Verba. Quer estimular estudo, debate, pesquisa acerca da violência contra a pessoa idosa. Toda política pública deve ser precedida de estudos, dados, estatísticas e justificativas científicas que a amparem. Foi por isso que eu falei que a gente precisa estar organizado para quando a gente for conversar com um gestor público, com um representante legislativo. Por quê? Porque se a gente não tiver embasamento no que a gente está falando, o cara vai perguntar para a gente, vai fazer 3, 4 perguntas, se a gente não souber responder, toda a nossa ideia caiu por terra. Então, a gente precisa estar preparado para debater com essas pessoas, para propor políticas públicas com fundamento, em estudos, em dados, em estatísticas, com justificativa científica, com método. Parece muito complexo isso, mas não é. Mas não é. Basta que a gente mergulhe nos direitos da pessoa idosa
e possa entender o cenário que está posto. A gente tem, em alguns momentos, vai requerer um pouco mais de estrutura, em outros não. Basta a boa vontade, a união e a organização, a mobilização e a articulação dos conselheiros. E aqui, um ponto muito importante, que talvez seja o mais importante: o fortalecimento da intersetorialidade no combate à violência. A articulação permanente. O que é permanente? Todo dia. Não é articular uma vez ao ano. É a articulação permanente com os órgãos e secretarias integrantes, bem como com os demais poderes e instituições, inclusive com a polícia, com o judiciário, com o Ministério Público e, sobretudo, com a rede de assistência do município. Por quê? Eu vou falar aqui da violência como um caso de polícia e a violência como um caso de família. Nós vimos nos dados aí onde é que ocorre a violência, predominantemente na casa da pessoa idosa. Quem comete a violência? Filho ou neto? Muitas vezes a gente pensa como caso de violência, como caso de polícia. Um filho, um neto praticou violência contra a pessoa idosa, chama a polícia, prende esse caboclo, ele tem que estar preso. Mas muitas vezes a gente não sabe a realidade em que está inserida aquela família. A gente não sabe os traumas, os laços afetivos, as necessidades que aquela pessoa idosa tem com relação àquele agressor, aquela pessoa que está cometendo a violência contra a pessoa idosa. E aí, muitas vezes, a gente envolve polícia, onde a polícia não é capacitada para estar envolvida, porque não é tarefa da polícia resolver questões familiares, de vínculos afetivos. Muitas vezes, a gente bota uma pessoa no banco dos réus e o judiciário determina que aquela pessoa se afaste quando a pessoa que pratica violência era a única pessoa existente no mundo para dar suporte de cuidado àquele idoso, àquela idosa. E aí o Ministério Público tem feito um papel muito lindo com relação a isso. Mas o Ministério Público não pode fazer tudo. O Ministério Público tem feito campanhas relacionadas a reatar os vínculos, as mediações, conciliações, reuniões nas suas sedes, disseminação dessa mentalidade. O Ministério Público, juntamente com a OAB também, que tem uma função institucional um pouco mais enxuta do que a do Ministério Público, bastante mais enxuta. O Judiciário tem tentado, mas eu acho que o nosso Judiciário é muito assoberbado de trabalho também. E a polícia, nem de longe, tem essa função. Quem tem essa função são os nossos CRAs e os nossos CREAs. Os centros de referência, de assistência, a rede de assistência do município, também integrada à rede de saúde, deve amparar essas pessoas idosas e essas famílias para entender o que é que está acontecendo, como surgiu aquela violência, investigar aquele histórico de violência e como aquilo pode cessar através da recuperação dos vínculos familiares, afetivos, para que possa cessar aquela violência, porque muitas vezes a violência ocorre por desinformação. Tem muita gente que está praticando violência sem saber. Então, quando essa rede de assistência leva informação, investiga aquele vínculo afetivo, investiga como pode ser feito para cessar aquela violência e restabelecer o laço, aquele idoso passa a ser cuidado da maneira adequada e a família passa a não praticar mais a violência. Existiu um caso, nós, certa feita, por indicação da conselheira Karine, que é assistente social do La Torre de Melo, uma pessoa que eu tenho uma grandíssima admiração, junto com todos os colaboradores do La Torre de Melo, a Adriana Lacerda. A Karine solicitou que as representantes da rede de assistência, dos CRAS e dos CREAS, fossem chamadas ao Conselho Municipal. Lembrem-se, conselheiros, é a atribuição de vocês chamar qualquer agente público para prestar esclarecimento no Conselho. Qualquer agente público pode prestar esclarecimento de maneira institucional, responder a perguntas dos conselheiros. Eles podem ser convocados através da pasta a qual eles são subordinados. Então, foram convocadas as duas assistentes sociais
E elas foram lá explicar como é que funcionava tudo isso. E elas nos contaram um caso que foi lindo, apesar de ter começado de uma forma muito deplorável, mas que era o caso de uma família que deixava uma idosa enclausurada num quarto. A idosa estava demenciando, a idosa estava com problemas de saúde sérios, e eles deixavam a idosa num quarto, porque a idosa também tinha um comportamento agressivo, antissocial, e a idosa fazia suas necessidades naquele quarto, sozinha, a idosa se alimentava no mesmo ambiente em que ela fazia suas necessidades, a idosa dormia numa rede que há muito tempo não era lavada, imundo, tudo muito imundo. E a família muito pobre, muito ignorante, não tinha noção de que a idosa não tinha mais condições de cuidar da sua própria higiene, não tinha noção de que aquela idosa não tinha mais condições não tinha mais noção do ambiente degradado em que ela estava inserida. E as assistentes sociais foram mostrar aquilo para a família, perguntar dentro de toda a esfera familiar quem era que tinha condições de prestar um cuidado melhor para aquela idosa. E aí, a partir da mobilização daquelas assistentes sociais, a família se uniu. Quem não tinha condições de cuidar, não deixou de cuidar, e quem tinha condições de cuidar, teve a responsabilidade do cuidado a partir dali. E elas disseram que numa visita 3 meses depois, a idosa estava com outro aspecto, estava saudável, vivendo num ambiente salubre. O quarto dela agora ficava aberto, ela tinha sido levada ao médico, que controlou ali as questões inerentes ao processo demencial, e a idosa passou a ter um comportamento mais sociável, a se alimentar melhor, e etc, etc. Então, a gente precisa levar informação, não é ver um idoso sendo maltratado e chamar a polícia, não. A gente precisa entender o que é que está acontecendo ali, muitas vezes, a menos que o caso seja de polícia, quando a vida e a integridade física do idoso estão correndo perigo naquele instante. Perigo iminente, perigo que não pode ser adiado. Aí você chama a polícia. Certo? Então, a importância de a gente exaltar sempre o trabalho dos assistentes sociais. O Afonso Vieira dizendo que falta só o município pagar melhor. Afonso, tem tantas categorias que precisam ser melhor pagas no nosso país, não é verdade? A gente precisa realmente ter uma valorização melhor dos nossos servidores públicos, especialmente os assistentes sociais, viu? Então, a gente precisa se articular nesse sentido. E é preciso sempre o Conselho ter uma comunicação muito clara com a rede de assistência, para que haja essa troca de informações e para que haja a destinação daquilo que o Conselho recebe como denúncia para as esferas competentes para processar e para cuidar daquele caso, certo? Também é preciso aprimorar e difundir os canais de denúncia. Eu já fui muito defensor de que o Conselho seja um porto de denúncias, que o Conselho receba denúncias. Hoje eu sou contra isso. O Conselho, ele pode ser mais um que recebe a denúncia e encaminha, mas efetivamente isso, para fins de computação de dados, para fim de levantamento de número para notificações de violência, essa difusão enorme é muito prejudicial. Então, eu acho que a gente deve focar no Disque 100, e nos casos em que a violência ali iminente, o risco de vida e o risco de morte, o risco de ferir a integridade física da pessoa idosa ali naquela hora, ligar sempre para a polícia. Então, a gente precisa reforçar na cabeça das pessoas que é a obrigação de todos denunciar a violência contra a pessoa idosa. É a obrigação de todos. O vizinho, o jovem, o conselheiro, o agente de trânsito, o policial, o parente. Está diante de uma violência contra a pessoa idosa, se você sabe, se você consegue identificar aquela violência, tenta entender o que é que está acontecendo ali. Mas se a vida daquele idoso, a integridade física daquele idoso está correndo perigo, chama a polícia. Se não, se você conseguir identificar, faz uma denúncia ao Disque 100. O Disque 100, apesar de todo o desmonte no nosso país, ainda está contabilizando de uma forma muito séria, notificando de uma forma muito séria esses casos de violência. Tá certo? Pode passar, por favor. E aí eu conclamo todos os conselheiros, todos os conselhos de todos os municípios a fazerem grandes campanhas contra a violência, contra a pessoa idosa, conscientizando, Disque 100, Disque 100, Disque 100. A gente precisa repetir o tempo inteiro, Disque 100, Disque 100. Está de frente, está presenciando, tomou conhecimento de violência contra a pessoa idosa, Disque 100. Não espere, Disque 100.
E aí, para finalizar, eu já falei muito. Para finalizar, eu queria essa pequena carta aberta aos conselheiros. Senhoras e senhores conselheiros, a pessoa idosa precisa de vocês. Precisa do seu compromisso com a causa, principalmente na luta contra a violência. É necessário que o conselheiro possua ou adquira identificação com a temática da pessoa idosa. E é imperioso que haja engajamento na fiscalização e na mobilização. A vontade de utilizar os espaços de poder para realizar mudanças, principalmente para acabar com a violência contra a pessoa idosa. Muito obrigado a vocês que me escutaram até agora. Que aula, hein? E é sempre um prazer tê-lo com a gente. Volte sempre. Eu estou aqui no WhatsApp recebendo várias solicitações de contato, viu, doutor Dante? Deixe seu contato aí que o pessoal quer lhe chamar para as entrevistas nas rádios aí, nos municípios, tá bom? Beleza, agora, nesse mês de combate à violência contra a pessoa idosa. A fala é sua. Pronto. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Estou me sentindo muito honrado. Sempre que eu participo desses espaços, é uma honra muito grande para mim, porque como vocês puderam perceber pela minha fala, pela importância que eu dou ao falar sobre esse assunto, vocês veem que é uma bandeira de vida, é uma bandeira que eu carrego, e é algo que, quanto mais eu puder falar sobre isso, quanto mais alto eu puder colocar essa bandeira, como eu conclamei todos vocês, melhor. Aproveitar a oportunidade para agradecer o trabalho incrível, sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer, eu faço essa reverência, o trabalho incrível do Fabiano e do Juan. Muito obrigado, meninos, vocês foram sensacionais, eu estava aqui falando e acompanhando, e não é fácil, eu acho que é bastante cansativo, mas é muito importante esse trabalho de vocês, de acessibilidade e de respeito a quem precisa da interpretação. Eu queria também agradecer as 44 pessoas que estão aqui com a gente, né, as 44 que ficaram aqui até a última palestra, parabenizar pela condução do curso, os coordenadores, o CEDI, que é um conselho incrível, um conselho maravilhoso, que só está crescendo na sua responsabilidade, na sua função, na sua estrutura institucional, e eu me orgulho muito de sempre poder ser convidado, ou sempre poder ladear os conselheiros e colaboradores, servidores do CEDI, nos eventos, nas lutas que a gente tem travado dia a dia. E dizer que os meus contatos são o e-mail, certo? dantecristino@hotmail.com e o Instagram, dante.cristino, que são os meus contatos virtuais de redes, tá bom? Pode falar comigo pelo e-mail, pode falar comigo pelo Instagram, meu Instagram é aberto, é um Instagram totalmente profissional, então podem falar comigo por lá também, se quiser combinar qualquer tipo de evento, qualquer tipo de colaboração que eu possa dar nessa luta de defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa. Então, quem quiser me seguir lá também no Instagram, @dante.cristino, ou só digitar meu nome na busca, Dante Cristino, que você vai encontrar. E o e-mail é meu nome, dantecristino@hotmail.com. Estou à disposição de todos vocês, agradeço mais uma vez e conclamo todos, mais uma vez, a levantar a bandeira dos direitos da pessoa idosa o mais alto que a gente puder, lutando com as armas que a gente tem hoje, dando um passo de cada vez, mas a gente não pode ficar parado, a gente tem que andar sempre em frente. Não podemos dizer que não tem recurso, não podemos dizer que não tem, como desculpa para não começar a lutar. A gente precisa lutar hoje com as armas que a gente tem para que a nossa luta seja grande o suficiente para que a gente consiga mais recursos, mais estrutura, mais orçamento, mais investimento, mais mobilização e mais respeito aos direitos, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, vamos à luta. Boa tarde. Vamos à luta, gente. E aí a gente encerra aqui as nossas aulas online, né? Se fosse presencial, a gente ia estar fazendo uma festinha de encerramento, como a gente faz sempre nos cursos, né? E estava todo mundo se abraçando, se despedindo, né? Mas como a gente não pode,
está presencial, a gente deixa aqui aquele abraço virtual em todos. As nossas discussões continuam no grupo de WhatsApp. Muito obrigada a todos vocês por terem ficado aqui com a gente até agora. E quem perdeu a aula, né, assiste lá na nossa página do CEDIM, tá? Tchau, gente. Até mais.